everyone. Thank you for joining Continuous Learning with BioGuard. It is my honor to introduce our webinar speaker, Professor Dr. Adriano de Oliveira Torres Carrasco. Professor Dr. Adriano holds a DVN and PhD degree from UNEFS and a master degree from UNEFS and a PhD in microbiology from USB Sao Paulo, Brazil. He is currently an associate professor at the State University of Central West Paraná. In addition, he serves as the director of the veterinary school clinic and the coordinator of the infectious and parasitic disease laboratory. His area of expertise include microbiology, immunology, infectious disease, and feline medicine. Today, he'll talk about the real-time PCR practical application in the routine of small animal practice. I'll turn this webinar to our partner, Wander in Brazil. So Wander, it's your turn now. Ok. Olá, colegas. Muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2025, da nossa parceria com BioBrasil e BioGuard. Hoje nós vamos ter a honra de receber o professor Adriano de Oliveira Torres Carrasco. O tema que vai versar sobre PCR em tempo real, suas aplicações em clínica de pequenos animais. Discorrendo um pouquinho sobre a carreira do professor Adriano, ele é formado na Unesp de Jaboticabal, com mestrado também na mesma faculdade em Clínica Veterinária e pós-graduação na Universidade de São Paulo em Microbiologia. Hoje ele é professor associado da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e coordenador do Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Unicentro também. Eu tenho certeza que vocês vão poder desfrutar de uma excelente palestra. Professor, seja à vontade. Muito obrigado pelo seu aceitar nosso convite e a audiência é sua. Bom dia a todos, boa noite a todos, né? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, deixa eu colocar aqui a... E todo mundo conseguiu ver a tela? Sim. Ótimo. Então, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Imenso prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, em uma parceria aí com a BioBrasil e a BioGuard, trazendo alguns pontos interessantes sobre essa questão da utilização de provas moleculares, né, no nossa rotina diagnóstica. É interessante porque como eu acabo transitando, hoje eu sou clínico de pequenos animais, eu sou diretor da clínica escola aqui da nossa universidade e também coordeno o laboratório de doenças infecciosas parasitárias. Então eu consigo transitar um pouco, entendo as dificuldades de cada uma das áreas, né? Tanto do clínico como da equipe de laboratório, e consigo também perceber os problemas que muitas vezes tanto o laboratório, tanto os colegas clínicos ali no seu dia a dia têm tanto para pedir ou solicitar algum tipo de exame ou mesmo para auxiliar algum tipo da questão diagnóstica. Então, o Wagner e o Robson já me apresentaram, essas são as minhas informações. Então, eu sou diretor hoje, professor associado, doutor em microbiologia pela USP, mestre pela Unesp, médico veterinário 2002. Então, já faz um tempinho. Só que vai ser interessante a gente conversar justamente sobre esse tempo que eu já tenho de formado, porque ele acaba indo ao encontro a muito do nosso tema, muito em cima disso que a gente vai falar. Por quê? Porque eu consegui, desde a minha formatura lá em dezembro de 2002 para cá, atuando como clínico, fazendo uma pós-graduação, já iniciando na docência, fazendo todo esse acompanhamento, eu consegui
acompanhar a evolução dessa questão dessa medicina veterinária diagnóstica, né? Da possibilidade de exames que a gente tem hoje, da diversidade de exames que a gente tem, justamente para nos embasar, para auxiliar na nossa tomada de decisão. E aí a gente traz um ponto importante que a gente precisa sempre trazer do laboratório, né? Seja ele de qual área que estiver fazendo um exame, assim como o clínico, falarem a mesma língua e se entenderem como parceiros no momento de solicitar uma amostra, no momento de fazer um envio de material, para justamente você conseguir trazer um resultado melhor para o paciente, que é aquilo que a gente objetiva, né? Então a gente tem novos recursos diagnósticos que possibilitam a detecção precoce de patógenos e a escolha de tratamentos, né? Vai melhorar o prognóstico dos nossos pacientes, que é sempre o nosso objetivo, e estando sempre em constante evolução. Eu vou trazer alguns paralelos para vocês, porque é interessante que a gente comece a conversar sobre isso, porque às vezes o pessoal mais novo acha que as coisas vieram muito rápido, muito tranquilo, porque realmente hoje a velocidade que a informação vem e essas novidades aí do ponto de vista tecnológico e diagnóstico são muito rápido, mas lá em 2002, quando eu me formei, estava chegando na época os SNAP testes no Brasil. Eu lembro que o primeiro que a gente teve, que eu tive contato ainda na graduação, era o para Girofilária, e eles eram caríssimos, caríssimos. Então, vamos lá, 2002, a gente já falava em torno de 200 a 300 reais o custo. Isso 2002, que a gente falaria hoje mais de R$ 1.000 o custo de um teste desse. E aí, conforme foi evoluindo tudo isso, foi se aproximando do clínico e, obviamente, primeiro dos grandes centros, onde você tem um mercado consumidor mais disposto a gastar, né? Não temos como fugir disso daí. Você vai para uma cidade grande, você tem uma disponibilidade muito grande de recursos, de pessoas para custear um tratamento ou mesmo um diagnóstico. Mas hoje chega aqui para a gente, quando eu digo para a gente, para nós que temos, principalmente por ser a universidade, atendemos aí, né? O nosso público muitas vezes é classe C, D ou E, né? Que busca os serviços mais baratos, mas mesmo assim a gente consegue fornecer porque caiu muito esse tipo de valor. E obviamente, quando a gente fala que caiu o tipo de valor, é excelente para os dois lados, para o veterinário e para o paciente, porque a gente tem essa possibilidade justamente de melhorar o atendimento ao animal, o tutor e o paciente, mas também como uma oferta para os laboratórios, trazendo isso daí, né? Trazendo, então a gente vê, vamos acompanhando a evolução, quem está mais tempo no mercado, cada dia mais você tem mais laboratórios fornecendo novos serviços, modernos serviços, justamente na intenção do quê? Melhorar esse atendimento aos veterinários. Então, e aí, obviamente, você tendo mais ao que oferecer, você vai aumentando aí o ticket médio do teu negócio e fazendo toda a cadeia ser alimentada. Então, isso acaba se tornando muito vantajoso para a medicina veterinária de pequenos animais como um todo, né? Ao mesmo tempo que a gente vê muitas vezes aumentando muito a quantidade de clínicas sendo inauguradas, mas é também bacana a gente observar que mesmo cidades menores, por exemplo, já tem laboratório. Às vezes a clínica assume laboratório. Então, com isso, você consegue dar um direcionamento diagnóstico baseado no quê? Nessa evolução que a gente tem na medicina veterinária, né? E aí a gente começa a associar diversas provas diagnósticas, como diagnóstico por imagem, ultrassonografia e radiologia, endoscopia, rinoscopia, laparoscopia, tomografia, ressonância magnética, até aquilo que é mais próximo do nosso dia a dia, como provas hematológicas bioquímicas, ou ainda provas moleculares, que essas, né, também evoluíram principalmente na facilidade da utilização, na facilidade da oferta, na disponibilidade, né? Então aí, quando eu falei o Snap Test 2002, as provas moleculares começaram a se tornar mais utilizadas a partir de 2010, também lá no início com preço alto, porque é uma tecnologia cara,
Mas com o desenvolvimento dessas tecnologias, esses valores também caíram. E aí você começa a ter uma maior disponibilidade disso. Provas sorológicas, né, quantitativas, semi-quantitativas, que você consegue fazer uma dosagem desses anticorpos. E, por fim, as provas rápidas, tanto na detecção de antígeno, quanto na detecção de anticorpos, que acaba te dando uma resposta interessante. Bom, mas por que, então, a gente vem trazer, em cima de uma situação atual, por que a gente vai trazer esse tipo de webinar para vocês? Pela questão, gente, que é o seguinte, a gente tem muita ferramenta, mas, infelizmente, nós, veterinários, ainda estamos pouco preparados para utilizá-la. A gente pega muito aqui, porque isso é um ponto positivo, tanto por ser universidade, mas a gente tem um contato próximo, tanto com os nossos residentes, que atendem nossa clínica escola, né, que eles estão em formação, assim como os veterinários da cidade que procuram os nossos serviços. E a gente consegue ter, principalmente, um diálogo muito importante, porque a gente observa muito que, às vezes, o veterinário sequer sabe qual o exame que ele vai pedir. E aí, quando você começa a fazer uma arguição, você fala, olha, não querendo me intrometer, mas a gente acaba tendo essa abertura, vai para tal caminho que você vai ter uma resposta mais efetiva nisso que você quer. Então, a gente precisa nos preparar, os clínicos, para saber utilizar toda essa tecnologia e trabalhar de uma forma parceira com os laboratórios, né? Para que você possa entrar em contato, tirar dúvidas, ver a amostra correta a ser enviada e ter o diagnóstico mais correto. Então, vejam, a gente vive hoje, e é muito engraçado, e é importante traçar esse paralelo, a gente vive hoje na era da informação, né? A gente vive hoje na era da informação, e só que ainda muita gente não consegue utilizar a informação. Ao mesmo momento que a gente tem a informação, como diz, na palma da nossa mão, seja com o smartphone, seja com um computador, a gente está numa época que notícias falsas ou mentiras se são espalhadas rapidamente porque não existe uma preocupação em checar. Então a gente tem o conhecimento, mas não sabe utilizar. E é isso que está faltando. Eu faço uma analogia, inclusive, para os meus alunos, que ela é muito interessante. Eu tenho um filho de 7 anos de idade. E o meu pai, hoje, ele tem 88 anos de idade. Meu filho de 7 anos, ele mexe no controle remoto da TV 1000 vezes melhor do que meu pai. Meu pai é 88 anos, obviamente, é uma geração, digamos assim, que ela está sendo excluída do ponto de vista de tecnologia, mas ele tem uma dificuldade absurda. Vira e mexe, ele me liga, eu vou na casa dele porque ele apertou o botão AV e saiu da fonte lá da TV. Bom, meu filho sabe tudo do controle remoto. Só que se eu tirar a pilha do controle remoto, o meu filho não sabe resolver, meu pai sabe. Por quê? Porque meu pai sabe como funciona. Então é essa analogia que eu trago para vocês hoje. Em que sentido? Nós precisamos saber que existe a tecnologia, entender a tecnologia e, principalmente, saber utilizar ela para eu conseguir ter um diagnóstico assertivo, para conseguir também, por que não, evitar que o tutor do paciente que eu estou atendendo tenha gastos desnecessários, porque eu não soube pedir, eu não soube solicitar um exame. Quem daqui, por exemplo, não vai em médicos, muitas vezes eles pedem um monte de exames que sequer eles não sabem interpretar, e você fica com aquela cara, mas por que ele pediu isso? Por que ele pediu aquilo? Na verdade, eles não sabem por que pediram aquilo. Então, a gente hoje tem esse conhecimento, e lembre-se, colegas, uma coisa crucial também. Os nossos clientes, né, no caso, os tutores, os donos de animais, chamam como quiser, eles estão cada vez mais informados. Eles sabem do que está acontecendo. Então, eu já peguei clientes que vieram de outros colegas ou discutiam uma questão, mas de uma forma muito tranquila. Mas por que você está dando esse remédio? Porque eu vi na internet que tal outro é melhor. E aí você tem que, tecnicamente, saber essa explicação. Então, às vezes, você vai jogar um determinado exame sem você ter esse conhecimento e você acaba ficando numa situação delicada frente ao tutor, ao responsável por aquele animal, tá? E aqui é um quadro, fiquem tranquilos, eu não vou
ficar aprofundando em imunologia, apesar de eu adorar imunologia, mas não é o objetivo de hoje, mas eu vou comentar algumas coisas para ficar bem claro para vocês. Quando a gente fala uma prova diagnóstica, basicamente direcionada ao tema de hoje com relação a doenças infecciosas ou parasitárias, a gente tem dois caminhos diagnósticos. As provas de detecção direta ou indireta, né? A prova indireta é a detecção de efeitos produzidos pela entrada do antígeno, ou seja, medição de anticorpos. Aí a gente tem a resposta primária, secundária, enfim, e isso vai te dar o quê? Qual que é a grande vantagem da prova indireta? Ela tem a grande vantagem que ela te dá uma memória, né? Então, o anticorpo ele não vai hoje aparecer e amanhã desaparecer. Então, você consegue ter uma cinética e entender um pouquinho a doença. Porém, ele tem uma série de dificuldades e limitações, como, por exemplo, a presença de anticorpos não quer dizer necessariamente que aquele animal está com aquela enfermidade. Exemplo rápido para vocês entenderem. Se eu pegar sangue de animal de rua e dosar anticorpos contra o parvovírus, eu vou encontrar um grande nível de positividade. Não necessariamente eles estão com o parvovírus, têm a parvovirose, mas como eu estou falando de um agente que tem uma alta resistência no ambiente, provavelmente eles entraram em contato, desenvolveram anticorpos, e aqueles anticorpos estão lá. Cabe a nós, clínicos, fazer esse tipo de interpretação. E, por outro lado, nós temos as provas de detecção direta, né? O que é a prova de detecção direta? É detecção do agente ou do antígeno ou de algo que você realmente veja que ele está ali. E aí a interpretação é um pouco diferente. Por quê? Fazendo mais uma analogia, enquanto a sorologia ela é um filme, longa duração, que você consegue pegar no animal, a prova de detecção direta, muitas vezes, ela é uma foto. E aí vem a grande dificuldade dos veterinários em fazer essa interpretação, em comparar técnicas de natureza diferente. Eu não posso comparar uma prova sorológica com um teste rápido, a não ser que seja um teste rápido, obviamente, indireto, como, por exemplo, a gente tem na FIV. Eu não posso comparar banana com maçã e querer que eu tenha o mesmo resultado. O ideal, se nós vivêssemos no mundo ideal, seria eu ter sempre um diagnóstico direto e indireto de uma doença. Aí eu não tenho dúvida que aquele animal tem anticorpo e eu consegui detectar aquele patógeno naquela determinada amostra, certo? Então são pontos que a gente acaba entendendo e trazendo para essa interpretação e trazendo para toda essa questão que a gente acaba conversando hoje. Então, quando eu falo da detecção direta, eu posso fazer um isolamento viral, um isolamento bacteriano, uma prova citológica ou histopatológica, as provas moleculares, né? Ou ainda eu posso fazer uma prova sorológica para detecção direta, por exemplo, um ELISA direto, que eu tenho numa placa de ELISA um anticorpo que vai ligar com o antígeno caso ele esteja presente ali na amostra, né? Então, eu começo a ter uma possibilidade de interpretação importante. Só que eu tenho que entender exatamente a característica da técnica. Eu não posso ficar comparando resultados de técnicas com características diferentes, porque é inviável esse tipo de comparação. E é nisso que eu vou focar nessa aula, nesse nosso bate-papo de hoje, justamente na intenção de buscarmos o melhor equilíbrio para a gente ter o melhor atendimento, tanto pelos laboratórios, para os laboratórios poderem fornecer a informação, né? Para o clínico poder fazer a colheita de uma forma correta e ambos ficarem felizes, né? A gente brinca que veterinário às vezes fica triste de resultado negativo, né? Mas isso é bom para o animal. Mas a gente fica triste porque daí o diagnóstico não é aquele que a gente imaginava. Mas a gente acaba tendo que entender que às vezes naquele momento aquela questão ela precisava de uma outra possibilidade diagnóstica, enfim. Então são pontos que inevitavelmente a gente precisa levar em consideração. Mas por quê? Né? Como eu vou trabalhar com isso? O ideal é sempre associação, mas nem sempre é possível, né? Por que eu posso ter um resultado negativo numa prova direta? A ausência de eliminação do agente no momento da colheita da amostra, acondicionamento, sensibilidade diagnóstica, fase da infecção,
o tipo, forma que foi colhido, se eu utilizei algum produto que pode dificultar. Então, são situações que a gente leva em consideração. Um resultado negativo de uma prova indireta, uma infecção recente, o animal teve contato muito cedo, não teve a condição de produzir anticorpos, né? O tipo de anticorpo que eu estou avaliando, e aí entra lá na imunologia, eu estou avaliando IgA, IgG, IgM, eu preciso saber disso também. Só para vocês terem uma ideia, essa questão de diagnóstico, como a gente evoluiu, se a gente voltar lá para a década de 80, nos anos 80 ali, quando começou a surgir com um pouco mais força a questão do HIV, circulação, enfim, o diagnóstico do HIV, gente, por causa do custo e da dificuldade diagnóstica, o que eu vou falar para vocês pode parecer inacreditável, mas acontecia em não poucos lugares, em muitos lugares. Ele era feito com pool de amostras. Como assim? Era muito caro, era difícil fazer, estou falando dos anos 80. Então, eles colhiam o sangue de 10 pessoas, misturavam e faziam a titulação das 10. Se as 10 eram negativos, resolvido. Se desse positivo, as pessoas recebiam uma cartinha para ir fazer a contraprova, para ir dentro das 10 saber quantos tinham infectados ali naquela situação. Então, veja a dificuldade que era, isso gerou muito problema na época, muita gente, por conta de toda a situação envolvendo a AIDS, né, o HIV, muita gente se matava com esse primeiro diagnóstico, tanto que a partir daí alguns lugares já começaram a metodologia do psicólogo, chamar a pessoa para conversar, não dar o diagnóstico por uma carta, enfim, para você ter um pouco mais de controle e poder explicar isso aí para a pessoa. Então vejam tudo isso como essa questão diagnóstica. Eu preciso entender para poder fazer uma prova de diagnóstico. Mais recentemente, mais palpável para todos vocês, quem daqui fez aquela prova super bacana e super confortável diagnóstico do Covid, que enfiava um swab na base do nosso cérebro, né? Aquilo lá, até agosto, setembro ali de 2020, era totalmente justificável, gente. Por quê? Porque a gente está falando de um patógeno novo, que ninguém sabia como é que ele funcionava, e justamente caía nessa parte aqui, de uma possibilidade de um falso negativo. A partir de setembro, infelizmente, ainda muito lugar ainda continua, para não dizer a maioria, colhendo dessa maneira, mas não tem mais necessidade. Por quê? Porque as pessoas, os virologistas, entenderam que se o vírus está lá em cima, ele vai estar na narina também. Eu não preciso buscar. Então, lá no início era justificado porque a gente não sabia a fase da infecção, não entendia muito bem o que era Covid. Hoje em dia, gente, é um despropósito você fazer uma colheita invasiva dessa maneira, né? Então, hoje em dia, colher daqui da narina ou lá de cima é exatamente o mesmo resultado. Inclusive, tem colegas virologistas que pegaram Covid, que fizeram esse teste e comprovaram exatamente isso. Então, inclusive, nas fases finais é mais fácil você pegar aqui na narina do que lá em cima. Então, por tudo isso que eu estou falando, por quê? Por causa desses detalhes da colheita, os detalhes da técnica, né? Hoje em dia, voltando ao exemplo do HIV, o HIV você faz teste rápido com 15 minutos, um teste de detecção de antígeno, que você faz na boca na unidade básica de saúde. Então a gente saiu daquilo lá, daquela obscuridade que era lá na década de 80, a gente tem uma possibilidade mais próxima. Só que a partir do momento eu tenho que entender esses dois pontos aqui. Eu posso ter um falso negativo, eu posso ter um falso positivo, tanto na direta quanto na indireta. E isso entra numa conta. Vocês podem pegar lá os testes rápidos, é importante lembrar, a grande maioria, para não dizer a totalidade dos testes rápidos, são provas de triagem, né? Então, e mesmo assim, elas te dão lá, de acordo com o fabricante, 96%, 97% de sensibilidade, especificidade. O que isso quer dizer? Vamos traduzir. Quer dizer que de 100 amostras, 97, se eu tenho 97% de sensibilidade, eu vou ter 97% de verdadeiro positivo. Só que eu tenho 3% de falso positivo. A especificidade é o contrário. Se eu tenho 96% de especificidade, quer dizer, de 100 amostras, 96 são negativos. Mas eu tenho 4 que são positivos, mas o resultado saíram como negativo. Então, só isso já é uma possibilidade. Adriano, mas matematicamente é difícil. Sim, é difícil, mas a gente tem que levar em conta que nada é 100%. Mesmo o animal vacinado, ele pode ter uma doença, porque não é 100%. Então, são fatores que a gente tem que sempre
levar em consideração para eu poder fazer ou proceder uma prova diagnóstica. E aí eu preciso considerar, o que eu vou considerar para fazer uma escolha? Que amostra que eu vou colher? É variável, gente, é variável. E aí é que está, que eu digo para vocês, esse contato que vocês devem ter com o laboratório com o clínico, para poder fazer essa orientação. Depende do quê? Depende se o agente infeccioso, se eu quero fazer isolamento viral fúngico-bacteriano. Depende que tipo de célula que eu quero pegar. Eu quero ver uma alteração celular, neoplasia, efeito histopático, corpúsculo de inclusão, ou se eu vou utilizar provas moleculares. Eu preciso, não dá, pessoal, lógico, em algumas situações isso é possível, mas não dá, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem didático para vocês entenderem. Não dá para eu pegar um corte de tecido, mandei fazer histopatológico, não mandei no formol, obviamente, e depois eu querer que a pessoa faça um isolamento viral ou bacteriano daquele tecido, porque o formol matou tudo. Então eu tenho que saber o que eu vou fazer, ou o que eu pretendo fazer, ou qual resposta eu espero ter para fazer a escolha da técnica e da amostra que eu vou colher. Né? Senão eu vou ter alterações, eu vou ter problema no diagnóstico. Eu entendo, e aí eu vou para o lado do laboratório, que muitas vezes o laboratório tem essa pressão do clínico. Não vou mentir para vocês, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu agora no final do ano. Nosso laboratório aqui, a gente faz cultura e isolamento, inclusive de amostra de leite. E o cidadão chegou lá, veterinário, chegou para a gente, eu queria fazer cultura e antibiograma dessa amostra de leite aqui, num frasco X. Eu peguei o nosso frasco estéreo de colheita, entreguei para ele e falei, só precisa colher aqui. Não, porque não dá, porque não vou, porque não sei. Falei, gente, eu expliquei para ele. Você pode ter amostra, por mais dele. Ele falou, não, o frasco é limpo. Eu falei, tudo bem, mas você não é estéreo. Como é que você pode garantir que não tinha algum contaminante dentro? Não, porque faz assim, faz assim. Gente, chega um ponto que eu parei e falei, tá bom, vou fazer assim. No nosso laudo saiu. A amostra não foi entregue ao laboratório em frasco estéreo. Porque daí também isenta a gente de responsabilidade, porque muitas vezes é uma dificuldade que tem, né? Quem nunca passou por aquela dificuldade de, por exemplo, tanto, e aí é os dois lados, né? Tanto. Pessoal, vocês estão me vendo ou travou para vocês a imagem também? Estou vendo você normalmente, sem problema. Ah, beleza. Ótimo, ótimo. Muitas vezes a gente. Aquela dificuldade que todo mundo acredita que já passou, ou por um lado sendo veterinário, ou outro por sendo laboratório, de você suar a camisa para tirar um sangue, 1 ml para fazer um hemograma de um pincher agressivo, e chega, entrega no laboratório, ele está com coágulo, né? E aí vem aquela tristeza que a gente tem que ouvir do laboratório para fazer uma recoleta. E aí dá vontade do clínico falar, pô, então me ajuda lá a coletar. Então são as situações que os dois lados acabam passando, mas que a gente tem que acabar lidando, mas que a gente precisa entender. Tanto o lado do clínico, nós sabemos a dificuldade que é colher muitas vezes o sangue de um animal, quanto do laboratório, que ele não pode colocar uma amostra com coágulo sob o risco de estragar o equipamento dele, né? E aí sempre vem aquela pergunta: qual a melhor amostra biológica a ser colhida? Talvez alguns de vocês fiquem bravos comigo com a minha resposta. Por quê? Porque não existe receita de bolo em nada daquilo que a gente vai conversar. Não existe. Por quê? Para eu saber responder essa pergunta, eu preciso conhecer a patogenia do agente ou a suspeita clínica que eu tenho. Vamos lá, vamos voltar ao conceito de patogenia. Pato, doença, genia, gênese, ou seja, é o mecanismo no qual aquele agente entrou no hospedeiro, se multiplicou, causou uma lesão. Então eu preciso entender isso para saber qual amostra eu vou colher. Eu preciso entender, por exemplo, que o parvovírus ele vai entrar e vai ter uma fase de viremia antes da fase intestinal. Eu preciso entender só que a fase intestinal é a melhor taxa de local de multiplicação. Eu preciso entender que na sinomose
a secreção no primeiro momento, mas a gente tem inúmeros trabalhos hoje que recomendam, porque por mais que o ciclo da patogenia não afete esse sistema, mas a gente tem uma eliminação muito grande de material genético viral pela urina. E aí a amostra de urina acaba sendo bem interessante para o diagnóstico da cinomose. Eu preciso entender, por exemplo, que é uma lepto, se eu estou com a suspeita de lepto, se a infecção é muito recente, gente. Ai, meu cachorro mordeu um rato ontem. Não adianta eu ir no veterinário hoje e querer mandar urina. Provavelmente vai dar negativo. Eu tenho que entender que de 10 a 12 dias o animal passa da fase de leptospiremia e vai para a fase de leptospirúria. Como é que eu posso fazer então? Então, acompanhe esse animal e se ele tiver leptospiremia, ele vai ter febre. Colhe o sangue no momento da febre. Aí a chance de você encontrar ele positivo, e depois do pico febril, espera de 7 a 10 dias, colhe a urina. Se você não encontrar em nenhuma dessas duas, provavelmente esse animal é negativo. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso entender, voltando ao caso do parvovírus, também, e aí é uma interpretação de um exame positivo, que o animal adulto ele não vai ter parvovirose, mas ele pode eliminar um agente. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês lá, tá, vamos lá, antes de mais nada, quando eu digo que ele não vai ter, é matematicamente improvável que ele tenha. Não estou dizendo que é impossível, a gente lida com biologia, tudo bem? Então, feito esse parênteses, quando eu estou falando para vocês que o parvovírus ele tem esse ciclo e ele vai permanecer no animal adulto, ou pode permanecer no animal adulto, aquele exemplo que eu dei para vocês de colher o sangue dos animais para obtenção do soro e fazer uma sorologia de parvo, se eu sair passando suave retal em cachorro de rua, em alguns eu vou encontrar o parvovírus viável ali. Quer dizer que aquele animal tem parvovirose? Não. Quer dizer que ele é uma fonte de infecção? Possivelmente sim. Mas eu tenho que entender e interpretar esse tipo de diagnóstico. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender o quê? A patogenia do agente. Aí veja, pessoal, onde eu quero chegar com toda essa nossa conversa de hoje. Eu quero chegar que a gente precisa cada vez estudar mais. Eu brinco com os meus alunos, eu falo, se vocês acham que vocês estudaram muito, primeiro para passar no vestibular, depois vocês estudaram muito para conseguir se formar, se prepare se você quiser ter ganho profissional, você vai ter que estudar muito mais pelo resto da sua vida. Obviamente, algo mais direcionado em cima daquilo que você quer, né? Então, a gente tem que estudar o tempo inteiro. A gente tem que buscar informação, a gente tem que entender para justamente eu saber colher a amostra da melhor forma possível. Certo? Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender, por exemplo, não é de pequenos animais, mas por que eu mando, só para ter esse paralelo, quando eu vou fazer um diagnóstico de raiva em equino ou bovino, ou mesmo cão ou gato, eu mando uma amostra no formol do cérebro e uma amostra congelada. É porque o congelamento ele vai para isolamento e o formol ele vai para detecção de corpúsculo de inclusão. Então são características diferentes, provas diagnósticas diferentes e obviamente elas vão requerer amostras diferentes, né? E quais são as variáveis? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar no decorrer, para mim não tem problema nenhum, tá? Se quiser até ir colocando no chat no final, a gente abre o chat também, vai tirando as dúvidas de vocês, anotem, que o objetivo é a gente trocar muita informação, trocar muita experiência para vocês saírem daqui com mais segurança e na escolha da prova diagnóstica que vocês vão ter. E quem é do laboratório, sair com mais segurança para poder fazer a orientação para o clínico, tá? Porque o clínico, é importante, se tiver gente de laboratório, provavelmente vai concordar com o que eu vou falar agora. O clínico precisa entender que quando você pega aquela amostra de 1 ml, que ele levou 50 minutos para colher de um pincher agressivo no ambulatório, e manda voltar, não é porque você está perseguindo que você não gosta dele. É porque você quer dar um diagnóstico mais fidedigno à situação daquele animal. Então, a gente tem que entender, o clínico precisa começar a entender isso também, e o nosso papel é fazer essa ponta. Então, quais são as variáveis dessa amostra biológica? O tamanho, raça ou espécie que eu vou do animal a ser colhido. Isso é crucial, preciso entender que eu vou colher a amostra de um gato feral ou de um animal extremamente tranquilo, de um São Bernardo, de um dog alemão, que eu consigo colher uma amostra, obviamente, se o animal for calmo. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Uma falha minha, não tem problema,
às vezes tem vergonha de falar isso, mas foi uma falha minha, obviamente depois eu consegui me redimir com relação a essa falha. Atendi um gato, que hoje a medicina felina, a minha área maior de afinidade também, atendi um gato, e o gato tinha uma secreção nasal, serosa. Colhi material da secreção, fiz o swab ali, só que obviamente, né, foi antes da Covid. Hoje a gente entende o que é enfiar o swab lá dentro da narina. Na época a gente tinha uma ideia, mas não tão como a gente tem hoje. Citologicamente não achamos nada, o animal não tinha nenhuma alteração sistêmica, aquela secreção. Provavelmente uma rinotraqueite, vamos tratar para isso. Começamos o tratamento, nada de melhorar, nada de melhorar. 30 dias de tratamento, o animal não teve melhor. Sentei com o tutor, falei, olha, expliquei para ele. A gente tentou fazer da forma menos invasiva possível. Só que eu preciso. E aí, obviamente, a gente convenceu e levou a situação de anestesiar o animal, né? E anestesiamos o gato. E aí, com o animal anestesiado, conseguimos entrar com uma escovinha fininha lá, dentro de cada uma das narinas, fizemos a lâmina e, para nossa surpresa, esporotricose. Então, o animal tinha lá dentro do seio nasal um foco de esporotricose. E aí, como eu não anestesiei o animal, óbvio, por razões óbvias, né? Ninguém vai fazer uma anestesia, talvez no primeiro momento, mas a gente tenta outras formas menos invasivas. Mas para vocês terem uma ideia de que muitas vezes é uma dificuldade a colheita de amostra e ela vai interferir diretamente no nosso diagnóstico. Qual a suspeita? Naquele momento, até então, eu não suspeitaria, estou falando de pelo menos 8 ou 9 anos atrás, né? Eu não suspeitaria de esporotricose. Hoje, aqui na nossa região, já é uma realidade. A gente tem atendido vários casos de esporotricose, a ocorrência tem aumentado muito, mas naquela época eu não sequer pensava de esporotricose. Qual o custo? Qual a disponibilidade técnica? Necessita de anestesia? Eu preciso saber isso também para informar o tutor. Ou mesmo dos riscos, né? O tutor precisa saber qual o risco que aquele animal tem, né? Então eu preciso saber todas essas informações. Eu vou ter quem vai processar essa amostra? E aí vai mais um ponto importantíssimo da conversa com o laboratório, do clínico com o laboratório. Perguntar para o laboratório se eu posso mandar a amostra naquele dia. Tem amostras que eu posso deixar na geladeira, tem amostras que podem ser processadas e lidas depois, mas tem amostra que ela tem que ser lida naquele momento. Salvo o melhor juízo, se tiver algum patologista clínico aí, pode me desmentir. A amostra de líquido sinovial, a amostra de líquor tem que ser avaliada o mais rápido possível. E se aquele dia que você fez tudo isso para colher para aquele animal, quando você chega no laboratório, o nosso patologista não está hoje. Teve que ir no médico, mas amanhã ele volta. Você fala, putz, anestesia, fiz a colheita, uma colheita complicada e agora eu não vou poder utilizar o material. Vou anestesiar o animal de novo? Então, são pontos que a gente tem que sempre levar em consideração. E qual é a técnica? A mesma amostra pode ser realizada em mais de um exame? Isso é interessante. Colheu a amostra, eu vou fazer um hemograma. Pô, conseguiu colher uma quantidade boa? Pô, consegui colher 5 ml de sangue? Já avisa o laboratório, não descarta essas amostras. Dá uma segurada, porque talvez eu precise fazer um PCR, eu preciso fazer uma sorologia com essa amostra. Se o hemograma não me der nenhuma resposta ou me der respostas que eu preciso de algo mais, guardem essas amostras. Para eu não ter que ir lá chamar o tutor de novo, colher o animal de novo. O sangue do animal de novo, uma amostra do animal. Se o animal está na clínica, no hospital, menos problema, o problema é menor. Mas se o animal está em casa, às vezes para o tutor trazer, enfim. Aqui para nós, que é uma cidade pequena, vamos dizer assim, já é um problema. Imagina uma cidade maior, a dificuldade de locomoção. E por fim, que é a pergunta de R$ 1 milhão, que muitas vezes o veterinário sequer pensa antes de solicitar um exame, é como interpretar o resultado obtido. Eu sei interpretar aquilo? O que eu quero saber? Como eu vou fazer isso? Mais uma vez, vai a questão da parceria com o laboratório. Porque eu tenho certeza que se você trocou uma ideia com o laboratório e você e o laboratório te deu as orientações, invariavelmente ele vai te ajudar na interpretação.
Mas muitas vezes, gente, eu entendo a dinâmica, apesar de não concordar, mas eu entendo a dinâmica que muitas vezes as pessoas têm medo de perguntar, porque acham que o pessoal do laboratório vai achar que ele é um mau veterinário, isso e aquilo, mas eu acho que não dá para ser por aí. Eu estou dentro de uma universidade, gente, quantas e quantas vezes eu ligo para ex-alunos para tirar dúvida com eles, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu vou com o pessoal do nosso diagnóstico por imagem, os docentes, os próprios residentes, eu pergunto, ó, eu estou querendo fazer tal coisa, eu estou com essa suspeita, qual é o melhor posicionamento, o que vocês acham que dá para fazer? A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, mas é lógico que existe aquela, né, não vamos também, existe a insegurança, existe, vão ficar falando que eu não sei, que eu isso, aquilo, mas pergunte, vamos começar a conversar. A gente precisa ter isso de uma forma mais. Porque senão você vai ficar colhendo a amostra. Quantas e quantas vezes a amostra chega para a gente, só chega a amostra com a requisição, a gente solta o laudo, a pessoa liga, e agora? O que eu faço com isso? Aí a nossa resposta é aquela: não sei, eu não vi o animal, só estou com a amostra aqui. Mas vamos conversar, me passa mais história. Esse é um outro ponto, né? Muitas vezes a requisição não vem com histórico, isso dificulta. Às vezes o pessoal, os clínicos acham que o pessoal do laboratório só é xereta. Não, a gente precisa muitas vezes dessa informação, né? Aqui na universidade a gente tem a sorte que a gente tem o sistema de gestão. Então, na hora que chega a amostra, eu consigo acessar o sistema, ver o histórico do animal e ver por que foi pedido aquele exame. Mas se vem uma amostra de fora, muitas vezes o veterinário não passa ou omite alguma coisa. Por exemplo, omitir, por exemplo, que está usando um antibiótico e solicita um antibiograma. Ou omite os antibióticos que utilizou, né, que não está tendo resultado e pede um antibiograma. Se ele não passa essa informação, a gente vai fazer. Aí vai sair o laudo lá do antibiograma falando que é resistente à marbofloxacina. Ele vai falar, é mesmo, eu tinha utilizado, não tinha tido resposta. Mas por que você não falou na sua solicitação para que a gente pudesse colocar outro antibiótico no local, no lugar? Então são pontos, gente, que a gente precisa começar a avaliar e entender que a gente tem diversas amostras com características diferentes, com possibilidades diagnósticas diferentes. Eu tenho sangue total, soro, plasma, secreção, excreção, nódulos, neoplasias, lesões, alterações anatômicas, lavados e os suaves. Para quê? Depende do agente que eu vou querer fazer. Não adianta eu pegar um suave nasal e querer que o laboratório faça sinomose e parvo. Não, eu tenho que pegar, eu tenho que colher um suave retal por causa do parvo. Eu estou com a suspeita de tal patógeno. Colhe, entendendo, voltando àquela questão, patogenia do agente. Tá? E aí a gente pode utilizar, por exemplo, secreções e excreções para isolamento viral bacteriano, provas rápidas, tanto moleculares como prova teste rápido ali. E aí eu sempre colher da forma mais asséptica possível, né? Possui meio de transporte, caso seja necessário, né? Seja para isolamento viral, isolamento bacteriano, teste rápido molecular. Eu vou comentar um pouquinho com vocês. Existem substâncias que podem dificultar ou limitar a utilização de provas moleculares, tá? Condicionar adequadamente as amostras, congelar, resfriar, formalizar, enviar ao laboratório o mais rápido possível e, sempre que possível, a ficha completa do paciente, inclusive se ele estiver sob algum tratamento, né? Nódulos, neoplasias, alterações anatômicas, pode ser utilizado para isolamento, como para provas moleculares. Caso tenha uma lesão contaminada, é importante fazer uma limpeza prévia ou mesmo antibiótico terapia. Tentar colher o material de vários locais, a suspeita é crucial. E aí vamos já ao enfoque do nosso bate-papo de hoje. Caso opte por fazer provas moleculares, tem que ter cuidado, porque em caso de vírus de RNA, os tecidos têm muitas RNAs e pode prejudicar a amostra. Lembre-se que o RNA ele é muito mais sensível do que o DNA, porque ele é uma fita simples. Então eu tenho que ter muito mais cuidado. Adriano, mas como é que eu vou saber? Volto a dizer, você tem que entender a patogenia. Você tem que lembrar que a sinomose é um paramixovírus, e o paramixovírus ele possui RNA. Já o parvovírus não, o parvovírus ele possui DNA e ele tem uma resistência externa. Então,
você acaba tendo que ter muito mais informação para proceder a um diagnóstico. Os lavados ou suaves, geralmente associado a uma prova citológica, isolamento ou prova molecular, ele é um excelente parceiro para a prova molecular, tá? Boa parte dos kits ou mesmo do laboratório já te dão um frasco de colheita, então você já vem com um frasco para colher a amostra, então facilita demais aquilo ali. Alguns pode ter necessário fazer sedação anestesia, né? Eu tenho que levar isso em consideração. A colheita com o animal acordado pode comprometer o resultado, obviamente levando em consideração onde esteja essa lesão, o exemplo que eu dei do gato lá com a espora precoce, e evitar bater em pelo, bater em outros lugares, para que eu não tenha nenhum tipo de contaminação ou de algum agente que possa atrapalhar minha prova diagnóstica. Outro ponto crucial: vai anestesiar um animal? Ou vai fazer uma tranquilização, vou utilizar a dexmedetomidina, tal, beleza? Já pense em tudo que você vai colher daquele animal, ou já colha tudo que for possível, tá? Ah, mas eu já fiz hemograma. Não, mas colhe o sangue de novo, colhe isso, colhe aquilo, para a gente não ter que mexer nesse animal novamente. Tá? Então, isso é interessante também. E agora vamos no nosso foco, que são as provas moleculares. As provas moleculares, por si só, elas vieram ali, foram descritas final da década de 80, 90 e vieram se aprimorando, né? Eu trabalhei muito com molecular no meu mestrado e doutorado, mas eu trabalhava com gel ainda. O gel é uma prova que hoje é bem pouco utilizada, porque as provas em tempo real facilitam demais. E o gel, o PCR em gel, ele é uma prova qualitativa. O que é uma prova qualitativa? O resultado é positivo ou negativo. Não tem positivo fraco, é positivo. Já uma prova tempo real, ele te dá a possibilidade de quantificação e a gente vai ver a importância disso daí. Mas do que se baseia uma prova molecular? Nada mais, nada menos do que na amplificação. Isso aqui que vocês estão vendo é o gel, que ainda é utilizado, mas em menor proporção quando a gente compara com as provas de tempo real. Ela é baseada na amplificação do material genético. Então, existe já inúmeros micro-organismos, né, que são estudados e sabem que um determinado fragmento desse micro-organismo, o material genético é exclusivo dele. Então é focado naquilo ali, você aumenta a quantidade daquele determinado trecho de material genético, esse material genético ele se acumula e você consegue visualizar ele. Isso que vocês estão vendo nada mais são que acúmulo de material genético, certo? Então, eu posso fazer isso tanto com DNA como no RNA. Lembrando que se eu for fazer com RNA, eu tenho que fazer uma transcrição reversa. A prova, efetivamente, de PCR, ela só trabalha com DNA. Então, eu tenho que transformar o RNA em cDNA, o DNA complementar. Geralmente, se for um kit, ele já faz isso meio que de automático, né? Ou se for, por exemplo, uma retrovirose, o próprio micro-organismo já faz, né? Vocês sabem que se eu vou buscar retrovírus, a quantidade de RNA solta é muito pequena, então eu busco sempre DNA, né? O DNA complementar ou provírus, porque é muito difícil achar o retrovírus solto no indivíduo. E ela pode ser qualitativa, PCR, ou convencional, PCR convencional ou quantitativa, que é o PCR em tempo real, que é aquela imagem anterior, eu já mostro de novo para você. E a grande vantagem da prova molecular? Primeiro, não preciso que o agente esteja vivo. Ou seja, eu posso trabalhar com um agente, teoricamente, de alto risco patogênico, que ele pode estar morto e não vai ter risco de contaminar. Ao contrário, se eu fosse fazer um isolamento bacteriano ou viral. Dependendo do agente, eu precisaria de um laboratório de segurança 2, 3, 4, enfim. Né? O 4 é nível militar só. Então, eu não preciso. Eu preciso só o DNA. Uma fração desse material genético preservada para eu poder fazer a amplificação. Ótimo. Só que isso também é um agente dificultador. Por quê? Lembra que eu falei antes? Eu posso ter substâncias que inibem minha prova molecular, que degradam o DNA. Aí não tem muito o que fazer. Essa é aqui que vocês estão vendo, o PCR em tempo real, ele mede por ciclos. E aí, como é que funciona o PCR em tempo real? Ele quantifica aquela fração dependendo do número de ciclos. Quanto maior a quantidade de ciclos para eu ampliar o meu material genético, menor a quantidade de vírus da amostra ou de agente patogênico. Tá? Então, é por isso que eu consigo fazer essa quantificação.
e acaba sendo extremamente interessante. Quer um exemplo extremamente prático para vocês? Quem nunca pegou animal FeLV, principalmente positivo, no teste rápido ali, e aí você fica na dúvida, putz, será que esse animal virou portador ou ele virou regressivo? Com o tempo real você consegue descobrir isso. Você vai colher a amostra dele, né? Não do mesmo momento, mas talvez até do mesmo momento, mas você consegue fazer a detecção para ver se tem uma fração de material genético ali e acaba determinando se o animal ele é um portador ou ele está na fase regressiva da doença. E aí, se o animal está na fase regressiva, a vida normal, a vida que segue. Inclusive, pode ser vacinado. Então, são pontos que a gente precisa entender a vantagem dessas provas aqui. Tá? Então, só que a prova molecular é essa, gente. A prova, só voltando um pouquinho, a prova convencional, ela é positiva ou negativa, qualitativa. Prova de gravidez, de farmácia. Não, ali não tem meio grave, né? Ou é ou não é. Ah, mas é um tracinho bem fraquinho, positivo, está grávida. Colhe o sangue, vai fazer, se eu não me engano, beta-HCG, né? E aí vai ser a qualitativa. Não deu nada, aí você... só que obviamente pode dar o falso positivo, falso negativo. Lembre-se sempre que prova de triagem é importante você fazer o confirmatório, por isso que se chama triagem, né? E é um diagnóstico rápido, sem risco de contaminação e uma dificuldade de falsos positivos, ou seja, a sensibilidade das provas moleculares ela é superior, né? A partir do momento que ela é padronizada, obviamente, ela é superior a um teste rápido, porque é muito difícil você ter um falso positivo numa prova molecular, ainda mais numa prova em tempo real. Na prova convencional é mais fácil, na prova em tempo real é mais difícil ainda. O custo ainda é um pouco mais salgado, mas ele se dilui com a utilização do equipamento, porque é uma prova que não é uma prova barata, apesar dela estar mais acessível. Hoje você vai pagar no mercado o quê? 150, 200, 250, dependendo do mercado, 300, se for mais agentes, enfim. Então, é uma prova que tem uma margem bacana, você consegue trabalhar com uma margem boa e ela vai se pagar, o equipamento vai se pagar, porque é uma demanda grande que a gente tem, inclusive em mercados menores. Então, isso é interessante. Aqui mesmo, Guarapuava, a gente já tem essa demanda. A grande dificuldade que a gente tem é que até então a gente não tinha ninguém que fizesse provas moleculares. Agora nosso laboratório vai começar a fazer. E a demora, né? Então, se eu quisesse uma prova molecular aqui, eles mandavam para Curitiba, não sei se Curitiba faziam lá no laboratório, mandava para outro, para depois voltar para cá. Em uma semana demora o diagnóstico. Agora, a gente vai oferecer uma prova que, em no máximo 24 horas, eu consigo soltar o diagnóstico quantitativo para o cliente, né? Seja veterinário, seja paciente. Então, são pontos fantásticos disso. Pode ser utilizado para qualquer agente que possua material genético. Adriano, mas como assim? Tem agente que não possui? Tem os prions. Os prions você não consegue fazer PCR deles. Então, ele não tem material genético. É uma prova de detecção direta que pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, PCR tradicional, aqui embaixo, e quantitativa, o tempo real, né? Pode apresentar resultados falso, negativo? Pode, pode. Ela é uma reação que tem muito detalhe, é uma reação muito minuciosa. Então, pode ter uma falha ali? Pode. Mas aí eu vou dizer uma coisa que ela é um exemplo muito importante que a gente precisa entender quando a gente fala de uma prova de detecção direta e principalmente uma prova molecular. Gente, você entrou no mar com uma caneca na mão, encheu essa caneca de água e voltou para a praia. E você olhou dentro dessa caneca, não tem peixe. Quer dizer que no mar não tem peixe? Não. A prova molecular é exatamente a mesma coisa. Talvez naquele momento eu não tenha, o animal não está eliminando a gente. Isso pode acontecer. Então, por isso que é importante eu conhecer a patogenia do agente. Por isso que é importante eu tentar entender a patogenia a partir do momento que eu conheça, para colher a amostra no momento certo, na fonte correta, tá? E lembre-se que são provas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. É comum acontecer o que eu vou dizer agora? Não, não é comum. É o famoso é raro, mas acontece. Uma mesma amostra, eu colho lá para
deu positivo no teste rápido para sinomose, mas deu negativo na PCR. Ah, a PCR não presta. Não, não é isso. Eles detectam coisas diferentes. O que o teste rápido detecta? A estrutura externa do vírus. O que a PCR detecta? O material genético. Talvez naquele material que você trouxe, não, o material estava completamente degradado, mas a estrutura externa, parte antigênica, estava ali presente e ela deu positivo. Pode acontecer? Pode. É comum? Não, não é, mas pode. Mas não é por isso que a prova ela é invalidada. Então eu preciso entender isso. Só que ela tem infinitamente mais pontos positivos do que pontos negativos. Porque só de você poder fornecer um resultado rápido, sem risco, de uma contaminação, por exemplo, isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. E aí com uma margem de segurança também muito grande, né? E existe alguns agentes que não possuem uma prova molecular padronizada, né? Então a gente precisa, ou ainda, por exemplo, ela é gênero específico, ainda não está como espécie. Mas com a evolução, gente, a gente está indo muito rápido. A gente está indo muito rápido. Fazendo mais uma vez um paralelo, eu tenho minha formação como virologista, mas eu vou ser muito sincero para vocês. Lá em março de 2020, eu não achava possível que seria que conseguiria desenvolver uma vacina tão rápido e queimei a língua. A evolução que a gente tem hoje na ciência é gigantesca e quando você direciona esforço, você consegue ter resultado. Então, hoje em dia tem várias empresas, a própria BioGuard, trazendo isso, fazendo essas possibilidades diagnósticas e cada vez mais você vai ter novos agentes aí para proceder o diagnóstico. Que amostras que eu posso utilizar? É necessário colher dos melhores locais. Para isso, eu preciso saber o ciclo de multiplicação do agente. Senão, eu não vou conseguir utilizar. É importante contato com o laboratório para buscar orientações de que amostra colher: sangue, plasma, líquor, fezes, urina, secreções, tecidos, lesões ou suaves. Lembrando que algumas provas moleculares você não pode utilizar tecido, tá? Por causa do mecanismo de extração do material genético. O tecido ele precisa de provas de extração um pouquinho diferentes. Da mesma forma também que algumas provas moleculares não é recomendado você fazer o famoso pool, que você colhe o swab de vários locais. Tem provas que isso não é tão legal, mas você pergunta ao laboratório, o laboratório vai fazer essa orientação para você, tá? Então, é raro o problema com contaminação, porque o DNA teoricamente ele é único, né? Ou o RNA, ele é daquele agente ali, mas ele pode ser degradado com RNA tecidual, álcool, água sanitária, formol, agentes desinfetantes. Então, muito cuidado no momento e na forma de você fazer a colheita da amostra. Né? Então, são pontos que a gente tem que. E algumas dessas, como eu falei, os tecidos e a própria questão do pool de amostras, tem limitações em alguns protocolos. Como é que eu interpreto esses resultados? Aí, volto a dizer, começa na solicitação. Por que eu solicitei esse exame? Senão, gente, vai ser que nem aquele exemplo que eu falei, do médico que pede vários exames e não sabe por que ele está pedindo, né? Qual a apresentação clínica do animal? O resultado condiz com o quadro? Foi solicitado algum outro exame indireto, triagem? Eu aguardo o resultado do exame para iniciar o tratamento? Essas informações, gente, quem tem que passar é o clínico. Infelizmente, o laboratório não tem muito como auxiliar nisso, né? Então, são situações que é a interpretação clínica. Quem está na beira do leito ali é você. Então, o laboratório não tem muito como te ajudar nessa situação. É você que precisa responder essa pergunta: por que eu pedi esse exame? Né? Pô, eu pedi uma prova molecular porque eu estou com a suspeita desse animal está com sinomose e ele está com uma fase neurológica e o ciclo, eu acho que o agente está se multiplicando numa taxa muito alta, eu não consigo, não tem mais secreção. Ah, não, beleza, vamos fazer. E aí você faz um quantitativo, você tem um título, uma quantidade altíssima de partícula viral. Inclusive, ela pode até te orientar num prognóstico, no exemplo do caso da sinomose.
né? O animal que está num tratamento há muito tempo e está com título viral alto, a possibilidade de recuperação se torna muito baixa. Então, são pontos que você tem que entender o porquê pedir, né? Então, provas moleculares, a interpretação se torna menos complexa, pois na grande maioria das vezes é positivo ou negativo se eu falo na prova tradicional. Na tempo real muda um pouquinho, porque eu consigo medir o nível de infecção. E no teste, no resultado, fiquem tranquilos quanto a isso, a grande maioria deles vai te trazer se ele é positivo, se ele é negativo, e a quantidade, se ele tem uma pequena quantidade ou uma grande quantidade de patógeno. E aí você consegue interpretar isso e dá para o laboratório te dizer, viu, já nos ciclos iniciais já começou a dar positivo, esse animal tem muito agente nele. Ou, não, ele só deu no último minuto, ali aos 46 do segundo tempo, a carga desse agente bacteriana, viral ou parasitária, ela se torna baixa. E aí você vai ter algumas respostas interessantíssimas também. Então, como eu falei, acaba sendo interessante do ponto de vista de prognóstico também, porque em alguns casos a gente acaba precisando de algumas provas para alguns pontos como esse, né? Caso tenha necessidade, mas aí, gente, é muito uma questão de pesquisa mais acadêmica, fazer um sequenciamento gênico para saber se é uma subespécie, isso aí é mais do ponto de vista acadêmico. É possível ter um diagnóstico altamente preciso, inclusive a espécie de alguns agentes. Aquilo que eu comentei, eu posso, em alguns casos, fazer pool, mas algumas técnicas podem ter restrição a esse tipo de amostra, então sempre consultar o laboratório. E aí é um ponto crucial que nós temos que entender. Uma prova molecular negativa não exclui o agente. Pode ter apenas ocorrido uma pausa da eliminação no momento da colheita. Então, gente, eu só vou traçar para vocês informações do meu doutorado. Meu doutorado, eu trabalhei com pombos, na verdade, só como modelo experimental para a doença de Newcastle. Eu fiz infecção experimental, obviamente, dentro dos cuidados máximos de biosseguridade. E eu inoculei os pombos, eu fiz colheita de suave retal diariamente. E eu observei que os animais, às vezes, passavam 3, 4 dias sem eliminar, eliminava, 2, 3 seguidos, parava, voltava a eliminar. Isso é só um exemplo. Será que aquele momento que você colheu era um momento que não tinha eliminação? Então, temos que levar... Não é porque eu tenho um resultado negativo. Agora, se o animal está com toda a clínica, né? E deu um resultado negativo, você fala... Volto àquela frase que talvez todos vocês já ouviram, que a clínica é soberana. Trata esse animal. Qualquer coisa, repete o teste dali a 7 dias, porque senão você pode sim ter um resultado falso negativo, gente. Mas por quê? Porque naquele dia não estava tendo eliminação. É a famosa eliminação intermitente, tá? Então são pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica, tá? Então é crucial a gente entender isso também. E hoje em dia existem inúmeras tecnologias, né? É importante verificar qual a tecnologia utilizada no laboratório, se informar com o laboratório, né? Ver se é quantitativo ou qualitativo para você ter a resposta. Os kits facilita demais a utilização, não precisa de padronização, é economicamente mais vantajoso, tá? O custo inicial ele acaba sendo menor porque você não tem o custo de padronização de técnica. Então acaba funcionando muito bem os kits, tá? Só que o cuidado que tem que ter é interpretar perfil, porque às vezes você tem nos kits os perfis, gastroentérico, tem 3, 4, 5 agentes, mas você tem que, volta àquela questão inicial, você tem que conhecer a patogenia dos agentes, para saber se aquele agente que deu positivo é ele que pode estar causando aquela situação naquele seu paciente. Então eu preciso entender isso e, obviamente, gente, eu vou dizer para vocês, se fosse lá nos anos 2000, eu diria em 10, mas eu vou dizer em 5 anos, muito do que eu falei hoje vai estar obsoleto, provavelmente, porque a evolução está vindo muito rápido e isso é muito positivo para nós. Quanto mais rápido vier, melhor a gente pode atender os nossos pacientes. Pessoal, até todo mundo deve estar cansado do dia de hoje, né? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou
qualquer questionamento que alguém queira fazer, eu estou à disposição. Era mais para a gente trazer um apanhado, para a gente trazer essa conversa, né? Se alguém quiser mandar alguma coisa, fique à vontade, porque é importante a gente precisa desmistificar as técnicas. A gente precisa, só que para desmistificar, a gente precisa conhecer. E para conhecer, a gente precisa estudar, tá? Então, é crucial que a gente continue se atualizando, é crucial que a gente participe de eventos, cobre dos eventos que tenha esse tipo de atualização. É crucial, né, que essa iniciativa da BioBrasil e da BioGuard fazer mais webinários para a gente trazer a discussão, trazer a luz disso, aproximar o laboratório do clínico. O laboratório consegue fornecer hoje muito mais do que ele fornecia antes e o clínico tem à disposição dele muito mais do que ele tinha antes, possibilitando uma melhor utilização financeira do recurso por parte do tutor e uma resposta melhor para o nosso paciente, que é sempre o nosso objetivo. Tá? Pessoal, agradeço demais. Saiu sobrepôs aqui, mas quiser pegar esse QR Code, vai ter lá todas as minhas informações. Meu e-mail está aqui, é adriano.carrasco@gmail.com. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mais uma vez, agradeço demais a possibilidade de estar aqui conversando. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado. Thank you, Robert, pela possibilidade de trazer um pouquinho aí do nosso conhecimento aí para todos vocês e tentando desmistificar um pouquinho essa situação toda e essa questão que as pessoas têm um medo, elas veem a molecular como algo fantástico, mas acabam tendo medo porque eu não sei como interpretar. Gente, vamos trabalhar mais em parceria com os laboratórios. Tenho certeza que o laboratório é de interesse deles também, eles têm conhecimento para passar para vocês também. Agradeço demais e estou à disposição aí para qualquer dúvida. Professor, eu agradeço demais a tua participação, foi brilhante a tua palestra, muito obrigado, obrigado mesmo. Agradeço a todos também que estiveram presentes até agora. Se vocês têm alguma dúvida, gente, se tiver, por favor, é só colocar no chat para o professor responder. E caso não haja mais dúvidas, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E se vocês tiverem dúvida no futuro, por favor, entre em contato com a gente, o professor vai ter o maior prazer em poder nos ajudar nesse sentido. Estou à disposição. Agradeço demais a presença de todos. Sei que, às vezes, eu tentei até ser mais sucinto possível, porque trabalhou o dia inteiro, o pessoal está nessa correria, para não se tornar tão cansativo. Espero que tenha aproveitado. Mais uma vez, me coloco à disposição, tanto da BioGuard quanto de vocês. Agora saiu certinho aqui o e-mail. Mais informações aqui nesse QR Code. Obrigado a todos e estou à disposição de vocês. O professor, tem uma dúvida aqui, em relação à experiência de coleta de baço com suspeita de Ehrlichia, se aumenta a chance de diagnóstico comparado. Então, interessante essa pergunta. Se você tiver a possibilidade, assim, a Ehrlichia, como alguns outros agentes, ele tem uma situação que ela, entre aspas, ela acaba se escondendo. E um dos principais locais acaba sendo o baço. Se você tiver uma possibilidade de fazer uma molecular, e aí é importante entrar em contato com o laboratório para saber se eles processam amostras de tecidos, talvez seja interessante. Mas volto a dizer, e eu traço um paralelo com você, por exemplo, do vírus da raiva, da dificuldade que a gente tem. Pode ser que aonde você entre com a agulha, com a biópsia, não tenha o agente ali. Tá? Então, eu acho, nesse caso específico da Ehrlichia, talvez acompanhar sorologicamente aí, num período de 1 ano, fazer 2 ou 3 sorologias, acompanhar a cinética de anticorpo. Se desaparecer anticorpo, aí você pode levar em consideração que o animal conseguiu eliminar. Porque daí a resposta imune dele não tem mais o antígeno, não tem mais por que produzir anticorpo. Daí aquilo que eu falei na palestra. Você sempre que puder associar a prova direta e indireta é o ideal. Esse caso, eu acho que a prova indireta seria mais interessante, porque é difícil você colher vai que naquele local que você colheu,
não tem um agente, né? Então, talvez uma prova sorológica seja mais interessante para isso. É, por exemplo, o padrão que a gente tem feito, embora o próprio Ministério da Saúde até fale em diagnóstico clínico, mas para a gente confirmar que o gato zerou de esporotricose, a gente tem feito sorologia. É difícil, é caro, porque é só um local que faz no Brasil, enfim. Então, uma dica, Belgard, vamos começar aí com a esporotricose também, vamos trazer o diagnóstico para o Brasil, porque é uma possibilidade importante, a gente tem feito para garantir que o animal realmente negativou e não tem mais risco, justamente por ser uma zoonose. Outra dúvida, professor, ele pede para você explicar um pouquinho mais sobre a diferença entre qualitativo e quantitativo. Ótimo, não tem problema nenhum. O qualitativo, gente, é uma prova que a resposta dela é sim ou não, tá? Então, é o teste rápido, né? Deixa eu voltar aqui. É o teste rápido, é o snap test para parvo, para fivifel. Ou é positivo ou negativo. Deu um tracinho fraquinho no fivifel, no sino, é positivo. É positivo. Ele é qualitativo. Agora, tem alguns testes, por exemplo, tem um no mercado, eu não lembro o fabricante, mas para lipase pancreática exócrina, para ver se o animal está tendo pancreatite. Que aquele é quantitativo, que você vai ter que ver a intensidade da Ah, coloração daquele teste. Então é quantitativo, porque ele está vendo uma quantidade, ele não é simplesmente positivo ou negativo. Trazendo para a prova molecular. Aqui, por exemplo, eu preciso ter a formação de uma banda. Isso aqui que eu estou apontando com a seta é o DNA coagulado. Se tem DNA, é positivo. Deu um traço bem fraquinho, não me interessa, é positivo. Aqui no tempo real, qual que é a grande questão? O que é essa curva que a gente vê aqui? Essa curva é a quantidade de material genético formada a cada ciclo de replicação do material genético. Ou seja, na prova de tempo real, eu vou conseguir te dizer se é uma infecção com muito ou pouco patógeno, com muito ou pouco vírus, muito ou pouco bactéria, muito ou pouco parasita. Eu consigo te dar um quantitativo. Aqui, nessa PCR, não. Mas Adriana, aqui uma banda está mais forte que a outra. Não quer dizer que ela tem mais DNA? Não necessariamente. Às vezes aqui a gente reporta isso até como falha humana. Na hora de pipetar foi um pouco menos reagente, por isso que aquela banda está mais forte ou mais fraca. Então, o qualitativo é uma resposta sim ou não. O quantitativo, eu vou dizer, dentro daquele determinado intervalo, quanto eu tive. Foi muito? Foi pouco? Teve um aumento? Tem muito? Diminuiu? Aumentou? Essa aqui, eu não consigo dizer se diminuiu ou aumentou. A PCR, o resultado, essa PCR convencional vai dizer se sim ou se não. Essa tempo real, ela vai dizer diminuiu a quantidade de agente ou aumentou a quantidade de agente. Ou o teu resultado teu tratamento está funcionando ou não está funcionando. Ou reagudizou a doença. Eu consigo ter essas respostas no tempo real. Óbvio, se eu tiver mais de uma reação, enfim, mais de um teste. Com um único teste fica mais difícil. Mas eu consigo dizer que eu tenho uma alta quantidade de agente ali naquela amostra. Então, isso é o princípio do qualitativo. Então, trazendo para a sorologia, talvez seja até mais fácil de entender. O qualitativo, você recebe uma amostra dizendo se é positivo ou negativo na titulação, sei lá, 1:40. O quantitativo, você vai dizer que a amostra, uma deu positivo até 1:512, a outra deu positivo até 1024. Estou fazendo uma análise qualitativa. Estou qualificando aquela amostra para saber se tem muito ou pouco patógeno ali presente. Tá? Então, os testes rápidos, na sua essência, a grande maioria, se não a totalidade, eles são quantitativos. A resposta é sim ou não, que nem o teste de gravidez de farmácia. Não tem meio grávido. Deu tracinho ali, é positivo. Se não deu nada negativo, se tem dúvida, faz o qualitativo. Dosa lá o hormônio no laboratório, aí se tiver um hormônio aumentado, resolveu a dúvida aí. mais uma dúvida, professor. Gostaria Opa, que você à disposição. explicasse como funciona essa curva
do PCR, no caso, por exemplo, do tempo real? É interessante. Essa curva, na verdade, o que que ela demonstra? Ela demonstra a. Como é que eu vou. Deixa eu achar uma forma bem didática de explicar. Como é que funciona essa amplificação? Essa amplificação desse fragmento de DNA que é o meu interesse, que ele vai aumentar a quantidade, depois eu vou conseguir medir, ela é feita por mudanças de temperatura. Então, essa máquina aqui, deixa eu mostrar para vocês, voltando um pouquinho. Deixa eu ver a foto da máquina. Tem uma foto melhor aqui. Vou achar aqui para explicar para vocês. Bom, a máquina, essa máquina aqui que vocês estão vendo, essa vermelha, ela se chama termociclador. O que é essa aqui? Ficou mais fácil de visualizar. Isso aqui é um termociclador. O que esse termociclador faz? Ele faz a temperatura subir e descer, e cada ciclo de subida e descida de temperatura, ele vai quantificar o quanto de DNA foi produzido naquele ciclo, certo? E esse DNA, só voltando aqui, aí já vai a imagem do resultado, esse DNA, ele vai quantificando aqui. Então, o que ele quer dizer? Quanto mais rápido eu tenho a subida dessa curva, maior a quantidade de material genético que eu tenho ali do agente, ou seja, maior a quantidade de agente infeccioso ali presente. Se isso daqui não subir, quer dizer que eu não tive formação de material genético. Se eu não tive material genético, a amostra é negativa. Por quê? Porque aquele equipamento ali que eu mostrei, aquele de tempo real, a cada ciclo ele consegue fazer a detecção da quantidade de material genético formado ali por aquele meio de amplificação, tá? Então, se uma amostra negativa, ela não vai formar curva. Uma amostra positiva, ela vai formar curva, e a amostra altamente positiva, ela vai formar curva o mais rápido e num nível mais alto do que o outro. Então, por conta dessas diferenças, eu consigo dizer, eu vou até aumentar essa daqui, que eu acho que fica mais fácil. Como é que eu vou fazer para aumentar essa daqui? Não sei se vocês conseguem observar aí no computador de vocês, eu vou comparar as duas amostras positivas, o parvovírus e o calicivírus felino, né? Panleucopenia viral felina e o calicivírus felino. Vocês estão vendo que provavelmente o calicivírus é esse de baixo. Por quê? Porque ele precisou de uma quantidade maior de ciclos, 33,05, para se tornar uma amostra positiva. Enquanto o parvovírus precisou de 25 ciclos para se tornar uma amostra positiva. Então, ele precisou de um ciclo de multiplicação menor para tornar. Agora eu vou trazer isso para vocês de uma forma bem didática, pensando em cultura bacteriana. Vamos supor que o calicivírus levou 10 dias para ser detectado no meio de cultura, enquanto o parvovírus levou 5 dias. Ele foi detectado primeiro. Mas por que ele foi detectado primeiro? Porque tinha mais amostra. Certo? Ficou claro essa questão da curva e como que eu interpreto isso? Professor, eu imagino que sim. Só mais uma pergunta. À disposição. Agora, um animal em tratamento ou um animal com tratamento parcial, isso influencia no resultado? Depende da fase da infecção. Mas em alguns casos, inclusive, Wagner, ele pode te auxiliar na tua resposta. Para agente viral, nem tanto, até porque a gente não tem muito agente viral, antiviral disponível. Mas aquele exemplo que eu dei, da sinomose, você tem um animal aí que está naquele quadro de sinomose, que a gente sabe que a sinomose é extremamente grata com o clínico, né? Melhora, piora, colhe uma amostra, você já tem um resultado molecular lá do início, colhe mais uma. Se deu mais vírus, é prognóstico ruim. Agora, se é um agente bacteriano, é interessante às vezes. Faço o tratamento, repito na prova ali,
Ah, não, deu, tá respondendo, porque diminuiu muito a quantidade do agente. Então, eu posso utilizar isso também, essa prova, para determinação de prognóstico, obviamente, desde que eu tenha como comparar. Uma prova isolada já é bem mais difícil você fazer isso. Você precisa ter um parâmetro de comparação. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Foi realmente fantástico. Muito obrigado também à nossa audiência. E nos veremos em breve em outro webinar. Opa, à disposição. Então, pessoal, tem o meu contato, tem o contato da BioBrasil. Qualquer dúvida, se tiverem, pode mandar por eles ou mandar para mim, não tem problema nenhum. Estou à disposição, estou aqui em Guarapuava, é o meio do Paraná. No meio do Paraná, a gente está no meio, numa das 7 universidades estaduais aqui do Paraná, a gente está na Unicentro, trabalhando aí para poder formar profissionais melhores e também para atender a comunidade também aqui no nosso laboratório e também na nossa clínica escola. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado também. Que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso. Agradeço demais a todos. Professor, muito obrigado mais uma vez. Joia, um abraço a todos, gente. Tchau. Thank you for the excellent lecture, Dr. Adriano. And we'll see you again next time. Bye. Bye. Thank you, Bye. Robert.